Olá, caros estudantes, eu sou o professor Carlos, professor de História, e hoje nós vamos falar sobre o período entre guerras. A gente vai falar especificamente sobre a crise de 29 que ocorreu nos Estados Unidos e se estendeu por vários países do mundo. Bom, para iniciar esse assunto, a gente vai falar um pouco sobre os fatores antecedentes. Então, a economia estadunidense após a Segunda Guerra Mundial, então após a Grande Guerra. Então, a Primeira Guerra Mundial ou Grande Guerra, ela ocorreu de 1914 a 1918. Então, ela ocorreu em território europeu, né, e entre países europeus, né, e as suas colônias. Então, basicamente, a guerra ocorreu principalmente no continente europeu. Teve alguns pontos fora do continente europeu, mas o forte dessa grande guerra foi no continente europeu e devastou completamente o continente europeu. Então, a consequência dessa guerra foi mortes de muitos jovens, né, de mão de obra para o trabalho, muita mão de obra foi extinta por conta, né, do elevado número de mortes que houve nessa guerra. Um outro fator importante é que, como a guerra ocorreu dentro da Europa, a Europa ela estava estruturalmente ela estava destruída, né? Então essa estrutura destruída, assim, se a gente for somar esses três fatores, né, os fatores principais, morte, um grande número de morte de mão de obra que era para ser utilizado no trabalho. Se a gente for pensar que a estrutura foi danificada e a economia ela estava totalmente paralisada, então esse fator fez com que durante a guerra os Estados Unidos, né, empreendessem uma economia mais forte. Eles começaram a fornecer produtos de bens de consumo para a Europa, porque a Europa, tudo que ela produzia ali era relacionado para a guerra, e os Estados Unidos começou a fornecer produtos de consumo para a Europa, né, alimentos, medicamentos, também equipamentos de guerra, que os Estados Unidos também já tinha uma indústria forte naquele momento e produzia muito produto bélico, e ele exportava esses produtos aí para a Europa. Bom, isso aqui é um fator que a gente tem que levar em conta. Com o declínio da economia europeia por conta da guerra, os Estados Unidos eles começam a abraçar esse mercado europeu. E na América Latina, né, aqui na América do Sul, na América Central e na América do Norte, a Europa ela tinha uma predominância comercial dentro desta área. Então, antes da Grande Guerra, a Europa era o principal produto comercial. A Europa era o principal fonte de comércio com o continente americano. Então, quando ela entra em guerra, ela deixa de produzir para ela mesma e, naturalmente, deixa de exportar. Então, para quem que ela principalmente exportava? Para a América Latina, principalmente. Então, os Estados Unidos ele começa a abocanhar não só a Europa, que parou de produzir, mas o mercado europeu, o mercado que a Europa tinha como predominante, como forte, que é a América Latina. E além disso, e a Ásia também, porque a Europa ela vendia muito para a América e para a Ásia. Então os Estados Unidos eles começam a captar esses mercados. E além disso, os Estados Unidos tinham um mercado interno forte, tinha uma população que estava crescendo bastante. Então, imagina que então nesse período, a indústria americana foi pujante, foi o principal motor econômico do mundo, porque ela produzia para todo mundo. Se a gente for pensar então isso aí fez com que a economia crescesse bastante, ficasse pujante. Então esse foi um fator importante que a gente tem que entender. A consequência disso, né, dessa grande economia girando, os Estados Unidos vendendo tendo um mercado interno forte, ou seja, um mercado próprio, o seu mercado dentro do seu país forte, e tendo um mercado externo forte também, porque tudo que ele produzia ele vendia para esses outros países. Isso criou uma euforia econômica lá dentro dos Estados Unidos. Então todas as pessoas, o dinheiro começava a girar, então as pessoas
com tanto dinheiro girando na economia, criou-se uma cultura entre o povo americano de investir na bolsa de valores, né? Então, na bolsa de valores. E isso foi um dos fatores, assim, uma consequência, né, da superprodução. Então, o que ocorre? A gente falou sobre esses fatores aí de crescimento da economia, o declínio da economia europeia e, né, a ascensão da economia estadunidense, porque os Estados Unidos começam a fornecer produtos para a Europa e para os mercados que a Europa tinha domínio, como a América Latina e a Ásia. Então, em 1918, quando a guerra termina, os Estados Unidos eles começam a fazer uma ajuda financeira para que as nações europeias comecem a se reerguer novamente. Com isso, com o tempo, a Europa começa a se fortalecer novamente, economicamente e industrialmente. Isso faz com que ela não precise mais comprar produtos dos Estados Unidos, não como antes, porque ela já começa a ter uma economia melhor, então ela já começa a se autossustentar economicamente. Com isso, os Estados Unidos eles perdem uma grande parte de um mercado consumidor, né? Com isso, então a Europa não só consegue com o tempo se abastecer, mas começa também a voltar a exportar também para a América Latina aqui. E os Estados Unidos, eles continuavam com o mesmo nível de produção. E aí a consequência disso é uma superprodução. E na economia, né, a lei econômica básica quanto mais produtos você tem, mais barato é o valor dele, mais ele perde valor. Então, o diamante ele é caro porque ele é difícil de encontrar na natureza. Então a pedra é barata porque você encontra ela em qualquer lugar. Então quanto menos produtos se tem, mais ele tem valor econômico. Então como os Estados Unidos começou a produzir muita coisa, então os silos estavam cheios, estavam todos armazenados, todos os seus produtos. Então como tinha muito produto, a oferta, o valor desse produto caiu bastante. Como o valor caiu, ele não estava vendendo mais, começou a haver desemprego, empresas começaram a falir, assim, entendeu? E aí começa a degringolar a economia estadunidense. Bom, mas nesse período de euforia econômica, como tinha tanto dinheiro girando ali, as pessoas não sabiam o que fazer com esse dinheiro, né? Porque então muitas delas começaram a investir na bolsa de valores. E o que é a bolsa de valores? Bolsa de valores é quando as empresas colocam o valor delas no mercado de ações, para que outras pessoas possam comprar partes da empresa, né, e aí poder receber proporcionalmente o lucro que essa empresa obtiver. Então, muita gente, como girava muito dinheiro lá na economia, muita gente pedia empréstimo para os bancos, porque os juros eram baixos e os bancos eles não eram muito... simplesmente você pedia o dinheiro e o banco emprestava, ele não fazia muitas perguntas. Então as pessoas pegavam o dinheiro emprestado dos bancos, com esse dinheiro as pessoas compravam ações, compravam partes de empresas, e os lucros que essas empresas tinham voltavam para essas pessoas que compraram essas ações. Então, e tinha pessoas também que guardavam dinheiro nos bancos, naturalmente, como em qualquer lugar existe. Então aquelas pessoas mais conservadoras, elas guardavam dinheiro no banco. E o banco ele sobrevive com o dinheiro que nós colocamos lá, como poupança. Então, com esse dinheiro da poupança que as pessoas colocam no banco para guardar o seu dinheiro, o banco pega parte desse dinheiro e empresta ele para alguém. E aí empresta com juros, e aí o banco vai lucrar através dos juros. O banco pega o dinheiro que não é dele e vende esse dinheiro para outras pessoas que terão que pagar esse dinheiro com juros, e esses juros fazem com que o banco enriqueça. O que ocorreu nos Estados Unidos foi o seguinte, que as pessoas colocavam o dinheiro no banco, principalmente as pessoas mais conservadoras, que têm um receio, um medo de investir, de correr risco economicamente. Então as pessoas pediam esse dinheiro emprestado, o banco emprestava, né, a juros. Essas pessoas vendiam com esse dinheiro que elas pegaram emprestado no banco, elas compravam títulos, compravam ações de empresas na bolsa de Nova York. E aí
como sempre havia alta, né? Sempre a bolsa sempre aumentava, sempre havia alta, então essas pessoas sempre se lucravam. Então, assim, ocorria muitas coisas cotidianas, como uma pessoa se enriquecer do nada. Então, investir na bolsa de valores nesse período foi uma febre lá nos Estados Unidos, né? Então, como todo mundo comprava ações, as ações elas cresciam, né? Então, isso levou a um ciclo vicioso, porque a bolsa ela só crescia porque muita gente comprava. Quando as pessoas pararam de comprar, porque com a superprodução as pessoas não conseguiam mais comprar. As empresas começaram a falir, começaram a haver desemprego. Então, as pessoas pararam de comprar ações. E aí, no dia 24 de outubro de 1929, a Quinta-feira Negra, houve uma queda muito grande ali das ações. Então, uma queda muito grande. Então, é mais ou menos assim. Imagina que uma empresa vale R$1.000. E eu faço um empréstimo no banco de R$200. Eu pego esses R$200 e compro uma parte dessa empresa. Então, R$200 em relação a 1.000 é 20%. Então, 20% daquela empresa é minha. Se amanhã aquela empresa, se outras pessoas comprarem ações e aquela empresa que valia 1.000 valer 2.000, o dinheiro que eu tinha investido, que era 200, que era 20%, no dia seguinte eu já teria 40, porque 20% de 2.000 é 40. Então, assim, isso movimentou a economia lá. Só que quando a economia paralisou por conta que as pessoas tinham muito produto. Esses produtos estavam muito baratos, e como havia uma superprodução, as pessoas já tinham muitos produtos, elas não iam comprar mais. Chega um limite assim que você, se tem uma geladeira, você não vai comprar 5 geladeiras para ficar na sua casa. Então as pessoas pararam de comprar. Como as pessoas pararam de comprar, as empresas pararam de vender. As empresas começaram a falir, começaram a haver desemprego. Então, com isso, as pessoas também pararam de investir na bolsa de valores. Por isso que houve queda na bolsa de valores. E aí as pessoas que emprestaram, que colocaram dinheiro na poupança nos bancos, elas começaram lá a ir loucamente nos bancos para pegar o seu dinheiro de volta. Só que quando elas foram pegar o dinheiro de volta lá, já não tinha mais dinheiro no banco. O banco não tinha como devolver esse dinheiro para as pessoas, porque ele pegou esse dinheiro e emprestou para outras pessoas que investiram na bolsa de valores. Como a bolsa de valores perdeu valor, porque ninguém mais investia nela, isso causou uma epidemia econômica generalizada nos Estados Unidos. Porque quem colocou dinheiro na poupança no banco não conseguia pegar de volta, porque o banco tinha emprestado esse dinheiro para outras pessoas que investiam na bolsa de valores para tentar enriquecer. Só que como a bolsa perdeu o valor, elas não conseguiram ter esse retorno econômico. Isso causou uma pandemia econômica lá. Pandemia, né, a palavra em voga no momento. Isso ocorreu uma pandemia econômica que afetou a todos os setores da economia, chegando a passar por países no qual os Estados Unidos tinham uma ligação econômica, como o Brasil, por exemplo. Então, dentro desse período aí, uma coisa que a gente não falou ainda, que a gente tem que falar, é sobre a lei seca. Nesse período, em 1920, os Estados Unidos eles implantaram uma lei seca, uma lei que proibia a venda, produção, importação e exportação de bebida alcoólica. Eles fizeram essa lei porque eles acreditavam que as bebidas alcoólicas eram motivadores de crimes, de acidentes, de vagabundagem, do desemprego, de as pessoas participarem de cassinos, de jogatinas e jogos e tal. Então, essa lei foi estabelecida nos Estados Unidos. No entanto, ela foi uma lei que dificilmente conseguiu ser cumprida. A consequência disso foi a existência de grandes máfias, gangsters, que ilegalmente, né, produziam, comercializavam, exportavam e vendiam e se enriqueceram através do comércio de álcool. E um dos mais conhecidos é o Al Capone,
né? Al Capone, que foi um dos principais gangsters aí conhecidos aí dos Estados Unidos. Então, nesse período aí de crise econômica, os Estados Unidos estava sob o governo de Herbert Hoover, e ele era um republicano que tinha o ideal do liberalismo econômico, que é o seguinte, que você não pode intervir na economia, porque a economia ela consegue se equilibrar sozinha. Então, assim, eles acreditavam que não precisava interferir na economia, mesmo que houvesse superprodução, porque a economia ela ia se ajustar automaticamente. Não é aquela lei, a ideia da mão invisível lá de Adam Smith, né, um filósofo e economista inglês, britânico, que escreveu o livro A Riqueza das Nações, no qual ele pregava o liberalismo econômico, né, a não interferência do Estado na economia, a não interferência do governo na economia. Esse é um outro fator importante que ocorreu dentro daquele período. Então, no dia 24 de outubro de 1929 ocorreu, né, essa queda vertiginosa. Então, as ações que só cresciam, ela teve uma queda vertiginosa, e aí isso se agravou no dia 29 de outubro deste mesmo ano, levando a uma grave crise econômica generalizada dentro dos Estados Unidos, né? E isso a gente chama de depressão, né? Esse período aí da queda da Bolsa de Nova York, que teve como consequência cerca de 1/4 da população dos Estados Unidos ficaram desempregados por conta disso. Então aumentou a miséria, aumentou a fome, ocorreu também muito suicídio dentro desse período. Alguns historiadores consideram que o aumento desses suicídios dentro desse período foi em decorrência da Grande Depressão, da crise da superprodução, né, do crack de Nova York, ou crash de Nova York, né, que foi a quebra da Bolsa de Nova York. Então, com a economia em colapso e um presidente, né, que tem o ideal do liberalismo econômico, no qual o Estado não pode intervir na economia, na próxima eleição, os eleitores estadunidenses escolheram o Roosevelt como presidente dos Estados Unidos, né? Então, Roosevelt foi o presidente dos Estados Unidos e ele começou a criar um plano para tentar fazer com que a economia voltasse a funcionar, né? Então, ele tinha como objetivos, alguns objetivos importantes, entre os quais ele criou o plano Franklin Roosevelt, ele criou o plano New Deal, né, que significa novos rumos, que tinha o objetivo de criar empregos, regular os preços, né, para que não houvesse superprodução novamente, combater os trusts, que eram fusão de empresas com o objetivo de monopolizar mercados, né, e assim derrotar outras empresas, né, meio que acabar com a concorrência. Também tinha como objetivo reaquecer a economia, emprestando dinheiro aos bancos para que os bancos pudessem emprestar às empresas para que elas pudessem, né, remontar e recriar as empresas, porque muitas delas faliram. O governo também criou um seguro social, e tentou reestabelecer o consumo para fazer o motor da economia voltar a gerar. Também tinha o objetivo de acabar com a fome, de acabar com o desemprego, e ele também aboliu a lei seca, né? Foi uma ação aí do Franklin Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, presidente democrata, que empreendeu essas mudanças baseadas no ideal de um outro economista inglês, britânico, que foi o John Maynard Keynes, né? Keynes acreditava que intervir na economia não era incompatível, não era contra o sistema capitalista. Então, Keynes acreditava que era importante que os estados interferissem na economia, né, com parcimônia naturalmente, para regular preços, para criar empregos, para evitar que grandes crises econômicas como a que ocorreu acontecessem. Então, por exemplo, quais dos ideais de Keynes poderiam contribuir com o reaquecimento da economia? Um dos fatores, criação de grandes obras públicas, né? A construção civil
é um dos componentes que mais geram emprego. Então, assim, grandes construções, grandes canais, grandes estradas, grandes projetos, portos, tudo isso demanda muita mão de obra e, consequentemente, diminui o desemprego. E essas pessoas trabalhando, elas vão consumir, ou seja, elas vão comprar produtos, vão comprar objetos, e aí a economia vai voltando a reaquecer, porque o que torna a economia viva é a existência de dinheiro na mão das pessoas, porque com dinheiro nas mãos elas irão consumir. Se elas vão consumir, as empresas vão vender mais. Se as empresas forem venderem mais, as empresas irão contratar mais pessoas. E isso é um círculo virtuoso que toda a economia tem que ter para que ela possa progredir. Então, esses foram alguns fatores aqui do New Deal que teve como objetivo restabelecer o poder de consumo dos estadunidenses, né? Então, dentro desse período, um fator importante que ocorreu, que foi a exportação do modo de viver americano, né? O American Way of Life, o modo de viver americano. Então, dentro desse período, né, após a Grande Guerra, a felicidade para o homem americano estava num consumo excessivo e na possibilidade da riqueza sempre premente, sempre latente. Com a Grande Depressão e com a recuperação da economia com Franklin Roosevelt, a ideia de felicidade do americano, do cidadão estadunidense, mudou. Não era mais se tornar rico através da bolsa, era agora adquirir bens de consumo, como eletrodomésticos, carros. Então, a ideia de consumo já tinha mudado por conta, né, daquela vivência trágica que os Estados Unidos tiveram durante a Grande Depressão. Bom, a gente vai falar um pouco agora aqui sobre os efeitos da crise de 1929 pelo mundo, né, na Europa e no Brasil principalmente. Então, na Europa ocorreu o seguinte, né, com o término da Grande Guerra ou Primeira Guerra Mundial, né, que ocorreu de 14 a 18 do século 20, a Europa ela começou a se reconstruir. E essa reconstrução ela foi com a ajuda financeira dos Estados Unidos, né, que estava tendo uma economia forte, né, no pós-guerra. Então os Estados Unidos começou a financiar todas as nações europeias que, né, estiveram em guerra ali, principalmente a Alemanha. A Alemanha dependia muito do financiamento dos Estados Unidos para investir na sua indústria e na reconstrução de seu país. No entanto, né, com a crise de 29, os Estados Unidos eles interrompem esse financiamento, esses investimentos na reconstrução na Europa, e a Alemanha é o país que mais sofre, porque ela dependia muito desse financiamento. Então, por conta disso, ocorreram cerca de 30 milhões de desempregados ali dentro da Europa nesse período de crise da Grande Depressão, como nós falamos aqui, a Alemanha foi o principal país que sofreu. Consequência disso a gente vai ver adiante, né, com regimes autoritários que canalizaram essa crise econômica como forma de impor um governo que não atendesse estruturas básicas de vida, como o direito de ir e vir, a possibilidade de contestar. Então isso a gente vai ver nos próximos capítulos sobre, né, os regimes totalitários que surgiram ali no pós-guerra, após a Primeira Guerra Mundial. Bom, a gente vai falar agora sobre o Brasil. Então nós estudamos também a Primeira República. Então a Primeira República teve em ascensão ali a economia do café, que era o carro-chefe da economia brasileira. Então era o produto mais importante que o Brasil tinha, e com ele conseguia as divisas, exportava. Então o Brasil dependia muito do café. O Brasil historicamente foi sempre um país assim monocultor. E aí, por conta dessa crise, os Estados Unidos eles não só pararam o financiamento ali em reconstruir os países europeus, como também eles pararam de comprar o café brasileiro, porque eles estavam em crise lá.
Então, e justamente nesse ano, em 1929, o Brasil obteve recorde na produção de café. Então, e aí se instalou a crise. Cerca de 73% de todo o café que o Brasil produzia era exportado só para um país. A economia brasileira ela era basicamente o café, e o café era exportado quase todo para os Estados Unidos, cerca de 73%. Então, quando os Estados Unidos param de comprar o café, se instala uma crise generalizada aqui no Brasil. Bom, anterior a isso, em 1906, o Brasil ele assinou um convênio, ali, um contrato, um acordo, na verdade os estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, que eram os maiores produtores de café, eles, em comum acordo com o governo federal, eles assinaram o convênio de Taubaté. Esse convênio ele estabelecia que, caso os cafeicultores não conseguissem vender todos os cafés que eles produziram, o governo ficaria obrigado a comprar esse excedente, né, esse excesso de café que eles não conseguiram vender, fazendo isso para manter o preço em alta do café. Então, e os cafeicultores eles ficavam obrigados a não aumentar a área produzida de café, né, diminuir os cafezais. Então, esse era o trato. No entanto, os cafeicultores, sabendo que o governo compraria o excedente, eles não cumpriram esse acordo. Eles não pararam de aumentar o tamanho dos cafezais. Então, com isso, o Brasil sempre foi aumentando a produção, né? Sempre aumentando a produção. Então, o Brasil vendia uma parte ficava estocada, comprada pelo governo, para manter o valor alto do café e para poder fazer frente a essa economia. Então, essa economia foi importante para os empresários cafeicultores porque eles não tinham como entrar em crise, né? Porque o governo ia sempre dar a mão, estender a mão para eles. Assim, é fácil ser empresário. Então, os grandes empresários eles conseguiram esse privilégio que geralmente os pequenos empresários não conseguem. Então, com isso, o preço do café ele ficou artificialmente imposto, né? Não era o preço verdadeiro, não era porque eles estavam, né, através desse mecanismo, mantendo o valor alto do café. Bom, as consequências desse processo foi o seguinte: com esse enriquecimento dos cafeicultores, eles começaram a investir na indústria, começaram a investir na policultura, em outros produtos, que não só o café, e o governo, na parte do governo, o governo ficou endividado, né? Principalmente com relação aos Estados Unidos e à Inglaterra, porque na verdade, o convênio de Taubaté ele foi um mecanismo em que se socializava o prejuízo e individualizava o lucro. Então, os empresários do café eles enriqueciam, mas quando estava tudo bom, né? O lucro, né? Quando a economia estava boa, eles lucravam. Agora, quando a economia estava ruim, eles também não perdiam, porque essa perda era socializada, né? Com o povo brasileiro, né? Porque o governo pagava esse excedente, né, através do imposto que o povo contribui com o governo. Então, esse é um mecanismo assim que a gente vê como que uma economia se forma, e para a gente tirar algumas ilusões aí de que esse processo aconteceu pela força individual de um grande empresário que conseguiu estabelecer uma economia de café importante. Bom, o resultado disso, dentro do período da Grande Guerra, começou a se investir na indústria no Brasil. No entanto, quando a guerra acaba, esse investimento industrial no Brasil entra em declínio, porque os Estados Unidos e a Europa começam. Os Estados Unidos já vinham com produção forte, na Europa começa a produzir bastante também, e aí o Brasil não tem condições de fazer frente a essa concorrência, porque os países estavam muito mais avançados nesse componente que é a indústria. Bom, isso aqui são fatores importantes que a gente tem que entender sobre essa questão. Bom, com essa crise do café, esse convênio de Taubaté, a consequência disso foi que o governo, abalado pela crise, né, porque aí com a crise o governo não tinha como mais comprar esse excedente, porque aí já não era excedente, já era todo o café.
E aí entra em colapso essa economia. Então foi criado ali o Conselho Nacional do Café com o objetivo de evitar que crises como essa aconteçam. Nesse sentido, o Conselho Nacional do Café ele pretendeu fazer algumas políticas importantes, né, que foram no sentido de incentivar a policultura, ou seja, não só o café como carro-chefe da economia, mas outros produtos também, porque se houver crise em um, o outro consegue se sustentar. Também investir na industrialização do país, que foi um fator importante, e queimar os cafezais e os cafés que estavam armazenados, né, para tentar diminuir a oferta de café e com isso aumentar o valor desse produto. E um outro fator importante foi um incentivo à queima dos cafés e um incentivo à policultura. São esses 4 fatores importantes que a gente que nós temos que nos atentar com relação a esse processo. Bom, por enquanto é só esse conteúdo que a gente passou para vocês aqui sobre a crise de 29, né, a quebra da Bolsa de Nova York de 29, a Grande Depressão, as consequências desse processo dentro dos Estados Unidos, né, na Europa e no Brasil. Bom, e aqui nós terminamos a aula. Posteriormente faremos alguns exercícios em relação a esse conteúdo. Então, até breve.